Foi uma história muito marcante, que até me motivou a escrever esse livro. Foi um start, assim, que eu tive, um insight. Mas quando eu fui participar de uma prova no Havaí, e no caso não era uma prova de canoa, era uma prova de stand-up paddle, e eu estava com muito medo, porque era a minha primeira vez no Havaí, era a primeira vez que eu ia competir até de stand-up paddle. Eu já era remadora de canoa e tal, e me coloquei num desafio de competir de uma ilha para outra, da ilha de Maui para a ilha de Molokai, uma distância aí de 60 quilômetros, e com ventos muito fortes, ondas enormes. Nossa. E aí, quando eu estava mais ou menos no meio do canal, o barco de apoio da prova veio na minha direção, e eu estava caindo muito, porque eu ainda não estava ambientada com as ondas, e eu caía. Mas eu subia de novo na prancha. Mas aí veio o barco de apoio e ele começava a gritar, don't fall now, don't fall now. Eu, gente, o que esse cara tá gritando? Por que ele tá vindo na direção? Era para o barquinho dele tá indo na mesma direção que eu. E aí, quando eu entendi o que ele estava falando, ele dizia, there is a big shark behind you. Tinha um tubarão-tigre do meu lado. Ele estava hora do meu lado e hora atrás. Ele ia reduzindo. A gente ficou naquela dança, assim. Era um tubarão-tigre de 4,5 metros. Maior do que o tamanho da minha prancha. E aí, se qualquer esbarrão ali, ele ia me dar uma bocanhada. E o meu sentimento ali era... O que ia acontecer no segundo seguinte? Para mim, eu já estava assim, bom, agora acabou. E eu sou bióloga marinha. Eu estava entendendo ali que eu estava no habitat natural. Eu era presa de um topo de cadeia alimentar, que é o tubarão-tigre, né? Junto dele tem só o tubarão branco. Então, eu sabia o que estava prestes a acontecer. Com a mordida de 50 toneladas. A gente sabe disso. E aí, assim... O segundo se passava e o tubarão descia e subia, descia e subia. E você segurando ali. E eu ali em pé, me mantinha remando. Em pé. E aí esse capitão do barco de apoio que chegou perto de mim, ele dizia, keep paddling, please. Nossa, que tensão. Ele aí. Só pedia pra eu conseguiu não cair nesse chão. Só não nessa cair. tensão. Isso, agora sim, né? Não ia cair foi nada. E aí ela ficou até arrepiada. E aí, assim, a parte mais incrível dessa história toda poderia ter sido só essa, né? Já foi suficiente. Sim, já foi. Aqui. E assim, pelo fato de eu ser bióloga marinha, de eu ter todo o entendimento ali do que estava... O que poderia acontecer, né? O que ia acontecer a qualquer momento. E eu estava morrendo de medo. E aí veio a parte mais incrível que me despertou para tudo isso. Era o nome do barco desse havaiano, desse bendito havaiano que foi parar do meu lado. Era um nome em português e um nome no feminino. E aquilo me deixou muito marcada, porque o nome do barco era Corajosa. Caraca. E aí, aquilo eu fico arrepiada até hoje, quando eu falo isso, já aconteceu já há anos. Mas foi algo muito incrível, porque eu fiquei pensando qual era a mensagem do mar para mim naquele momento. Gente, poderia ser Brave Woman, poderia ser qualquer nome em inglês, mas era português e no feminino, era para mim aquilo ali, de alguma maneira. Mandando uma mensagem ali, vai lá. E aí foi assim que eu remei da ilha de Maui para a ilha de Molokai com um tubarão-tigre do meu lado direito. E ele não abandonou, Não, aí ele ficou durante alguns minutinhos só e foi embora. Um minutinho. E aí, assim, mas dali... Aí, quando ele foi embora, o havaiano, ele gritou... Não caiu mais. He's gone. Oh, mas my God. Você não caiu por nada depois. Não caí, não. E depois eu fiquei pensando, gente, o que eu faço agora? Agora eu tenho que continuar remando. Se eu tava remando com o tubarão do meu lado, agora eu vou continuar remando. E aí eu continuei. Cheguei na ilha de Molokai, terminei a prova. Fui a última a chegar. Fui desclassificada da prova. Claro, porque eu cheguei muito atrás. Não conta, não, a questão do tubarão. Então, não contou. Meu nome não ficou lá na lista, puxa vida. Mas eu nunca mais fui a mesma. Porque aquilo ali, assim... E todos os momentos da minha vida em que eu acho que eu tô me distanciando desse entendimento, eu volto para essa história, sabe? Eu fecho os olhos e lembro desse momento tão ímpar que foi você...
você pensar que vai morrer no segundo seguinte, e o que você tem que deixar de sentimento nessa vida. Sim. Isso é muito estranho. Então, às vezes, eu procuro sempre me reconectar com esse momento, porque ele me despertou muitas coisas boas. E até mesmo, sobretudo, o que a história da cultura polinésia pode despertar na gente, de sentimentos bons, sabe? De relacionamento com a natureza, com a terra, com o mar. Então, não teve nada de ruim. Graças a Deus. Sim. Não teve nada de tipo ruim. Que negócio, tudo fica mais claro à beira da morte, né? Como se fosse isso. Chocante. A gente passa a valorizar outras coisas, né? E foi assim, foi totalmente um privilégio, porque não teve nenhum ferimento, não teve nenhum susto, teve um pânico, tá? Teve um pânico. Eu nem imagino, na verdade. Mas teve um desfecho curiosíssimo, porque se você pensa na coincidência que foi, eu não ouso nem chamar de coincidência. O que é você tá entre um tubarão tigre no mar do Havaí e um barquinho chamado Corajosa.